Capítulo 15, João capítulo 15. Nós vamos daqui a pouquinho ler juntos os versos do ano, são temas para o ano aqui. Vão e deem fruto, é o tema para o nosso ano. Mas antes disso eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o contexto desse texto. O que está acontecendo aqui, o que Jesus está falando, para que depois ele então faça chame os seus discípulos para dar esses frutos que permaneçam, né? Então nós vemos que Jesus ele se apresenta no capítulo 15 como a videira verdadeira, e Deus o Pai como o agricultor. Nós encontramos isso em João capítulo 15, dos versos 1 a 8. O Senhor Jesus fala: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor, né? O verso 4 de João 15 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Depois, os discípulos então, o Senhor Jesus, na verdade, começa a falar sobre os ramos e a sua conexão, sobre como essa conexão com Jesus, com Ele mesmo, é essencial para o crescimento do crente, para que o crente possa produzir esse fruto. E Jesus, quando Ele fala desse fruto, Ele está falando conosco, como seus discípulos, sobre as nossas qualidades espirituais, claro, ok? Então, não tem nem aqui acho que não tem ninguém aqui que anda dando laranja, maçã como fruto, né? A gente não faz isso. Nosso fruto, na verdade, ele deve ser espiritual. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, né? A necessidade, então, de permanecer Jesus aqui, ela é destacada nos versos 9 a 17. E aí nós temos, então, o verso que eu gostaria de discutir com vocês hoje, ou de estudar junto com vocês hoje. Diz assim, João 15, 16 e 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Então esse é o tema para o ano, e é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. Escolhidos e enviados, veja, escolhidos e enviados para frutificar. Esse é o nosso chamado, ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar, primeiro, é o verso 16, a parte A do verso 16, que diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Okay? Jesus afirma aqui claramente, que a escolha dos discípulos não foi uma iniciativa humana, mas um ato soberano da sua vontade. Isso nos mostra, então, que a salvação e o discipulado, eles começam com a ação de Deus, não com a nossa ação. E não com o mérito ou a nossa decisão por Deus. Jesus, como Deus encarnado, exerce a sua soberania ao chamar aqueles que Ele deseja para segui-lo. Lembre-se, Jesus poderia ter chamado todo mundo, falou: vamos seguir, vai todo mundo me seguir. Não, Ele chamou 12 primeiro. E depois desses 12 Ele chamou 70. E depois dos 70 uma multidão. E assim por diante, aqueles que iam sendo salvos, Ele então os chama para que nós obedeçamos esse chamado. Quem falou mais sobre esse assunto, claro, foi o apóstolo Paulo. Escreveu muito sobre esse assunto. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, Paulo diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, se Deus nos escolheu antes da criação, ou antes da fundação do mundo, isso é prova para nós, irrefutável, que a sua escolha ela é eterna e independente das nossas ações. A salvação começa com o Senhor e ela termina com o Senhor. Não depende de mim ser salvo, depende apenas do Senhor. A verdade é essa. A predestinação para a adoção como filhos é um ato de amor e graça de Deus. E existe a necessidade de nós entendermos isso aqui.
Por quê? Porque existe a necessidade de entendermos o que é graça e o que é justiça de Deus. Em termos bem simples, vamos dizer assim, porque nós não temos tempo suficiente para explorar tanto isso, mas a gente vai explorar isso conforme nós vamos adiante com essa série. Primeiro nós precisamos entender o que é justiça. Justiça é algo que nós merecemos ou ganhamos por nossas obras. A justiça é feita quando um criminoso é culpado por um ato criminoso que ele cometeu, e ele então é culpado, e ele então sofre a justiça humana e vai para a cadeia. Então ele está pagando por algo que ele cometeu. Ou você recebe algo, ou você recebe uma herança. Por quê? Porque a justiça está sendo feita em seu favor, não é isso? Então justiça é algo que nós ganhamos por causa das nossas obras, seja ela para o bem ou para o mal. Se você andar na linha, a justiça vai ser boa com você. Se você não andar na linha, a justiça vai ser ruim com você. É assim que funciona. Paulo, então, diz que quanto ao Senhor Jesus, ele deixa claro que não são as nossas obras ou as nossas boas obras que salvam, mas sim o Senhor Jesus por sua graça. E graça, em contraste com a justiça, ela é espontaneamente de Deus. A melhor definição de graça é favor imerecido. A justiça de Deus é Deus deveria nos dar aquilo que nós merecemos. Graça é Ele não dar aquilo que nós merecemos. Então graça é favor imerecido. Deus não é obrigado a nos dar nada, irmãos. Deus não é obrigado, Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Nenhuma. Ele na verdade, se fosse por merecimento, como diz a Bíblia, porque todos pecaram e estão, portanto, destituídos da glória de Deus. Se fosse por merecimento, Ele derramaria sobre nós a sua ira, e não a sua graça, e não a sua misericórdia. Então, se fosse por merecimento, a raça humana, novamente, como já aconteceu antes no Antigo Testamento, deveria ser destruída. Mas Jesus veio, então, como esse amor em pele, amor em forma de homem, né? Porque o amor de Deus não é um sentimento, tá? O amor de Deus não é um sentimento, porque a Bíblia diz que, a Bíblia não só diz que Deus ama, a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é o próprio amor. É por isso que nós estamos ainda vivos, respirando aqui hoje. Ok? Então Ele é amor. Deus não é homem, não é mulher para amar hoje e odiar amanhã. Hoje eu te amo, nós vamos casar e amanhã larga tudo, não te amo mais. Nós somos assim. Deus não é assim. O amor de Deus, ele é eterno, mas o amor de Deus também é justo. Então nós precisamos entender isso. Então a condição humana antes da salvação, qual é a condição humana sem Deus? Paulo de novo escreve sobre isso em Efésios capítulo 2, os versos 1 a 5. Efésios 2, de 1 a 5. Qual é a condição humana sem Deus? Ele diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Paulo enfatiza que antes de Cristo estávamos mortos espiritualmente. O que uma pessoa morta pode fazer, irmãos? O que uma pessoa morta pode fazer? Me diga. Obrigado. Nada, exatamente. Nada, absolutamente nada. Uma pessoa que é morta, ela não pode fazer nada por si mesma, inclusive escolher a Deus, concordam? Se você está morto espiritualmente, como é que você pode escolher a Deus? Se você, sem Deus, é inclinado às suas próprias paixões, diz a palavra de Deus. Inclusive, a ação de Deus em nos vivificar é totalmente dependente da sua graça. É por conta dele mesmo e não por nossa conta. Qualquer movimento que nós fazemos em direção a Deus é primeiro uma resposta ao chamado de Deus para a salvação. Efésios capítulo 1, verso 10 diz exatamente isso, que quando nós ouvimos o evangelho da salvação, então nós cremos, então o Espírito Santo vem e nos sela. Veja,
Nós ouvimos o Evangelho, nós cremos, o Espírito Santo nos sela. É Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, claro, e Jesus nesse meio todo aí, no agente da salvação. Então é Deus como agente da salvação, Jesus como agente da salvação, o Espírito Santo como agente da salvação. Nada vem de mim, eu não sou agente de nada. Eu não posso ser agente de absolutamente nada com relação à salvação. Qualquer, então, movimento que nós façamos em direção a Deus é primeiro uma resposta ao chamado de Deus para a salvação. João 6,44, o Senhor Jesus é absolutamente claro quando ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. É impossível nós queremos vir a Jesus se o Pai mesmo não nos atrair para Ele. Jesus afirma que a vinda a Ele depende da atração do Pai, que é uma obra de graça proveniente. Isso significa que Deus é quem inicia o processo de salvação, atraindo os pecadores a Ele. Tito, eu vou citar bastante versículo bíblico hoje para a gente, de uma vez por todas, entender sobre esse assunto, porque é um assunto difícil de entender. É um assunto, inclusive, que gera controvérsia até hoje no mundo da teologia. Inclusive, tem um livro aqui, do John Owen. Esse rapaz aqui, tem muita gente que debate ele, tem muita gente que rebate o que ele escreveu, o que ele disse. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse jovem nasceu em 1616, ele entrou na Universidade de Oxford aos 12 anos de idade. Então eu acho que ele sabia alguma coisa, eu acho que ele era um pouco inteligente. Aos 16 para 17 anos, ele se formou em letras, ele pegou o diploma de bacharel em letras. E aos 20 para 21, ele pegou o seu mestrado, ele terminou o seu mestrado em letras. Eu estou com 47, não terminei nem ainda do bacharelado. Você também não fez, não adianta você rir, não. Mas o que eu estou querendo dizer? Esse homem, ele é ainda considerado, apesar de ter vivido no século XVI, ele é considerado um dos teólogos mais brilhantes produzidos pelo Senhor, claro, mas que já viveu. Então, ele escreveu um livro que chama-se A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte, vai Paula, a morte da morte na morte de Cristo. E esse livreto aqui, ele é um compilado desse livro. Ele responde muitas dessas questões que nós temos. Por quem Cristo morreu? Quem quiser ler, pega aqui comigo depois, tá bom? Tá aqui, ó. Muito bom. É uma leitura, apesar de densa, é uma leitura boa de se fazer. E um dia, uma sentadinha, dá para ler isso aqui, tranquilo. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos diz o seguinte: Ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja isso. É o Espírito Santo quem atua em nós e nos atrai para a salvação. A salvação é uma obra de misericórdia divina e o Espírito Santo é quem regenera e renova. Não a nossa própria decisão ou obras. Até a fé, irmãos, até a fé que nos leva à salvação é dom de Deus. Até a fé que nós temos é um dom que Deus nos dá. Não é algo que produzimos por nós mesmos, mas é algo que nos é concedido. Concedido. Veja, nós precisamos então aqui percorrer um pouquinho sobre o argumento da responsabilidade humana, ou da liberdade humana nessa escolha. Embora a Bíblia reconheça que os humanos fazem escolhas, essas escolhas são sempre influenciadas por nossa natureza pecaminosa. Lembre-se o que Paulo disse: antes de Cristo, vocês estavam mortos em suas transgressões. Então, toda e qualquer decisão que nós tomamos, toda e qualquer coisa que fazemos está baseada na nossa natureza pecaminosa.
Sem a intervenção de Deus, o coração humano sempre rejeitará a Deus. A não ser que Deus toque em meu coração, a não ser que Deus transforme a minha mente, através do Espírito Santo, através de ouvir a palavra dEle mesmo, é impossível, no meu pecado, eu querer escolher a Deus. O meu coração sempre vai rejeitar a Deus, porque nós queremos mesmo é fazer a nossa vontade. E quando nós queremos fazer a nossa vontade vai ser sempre diferente da vontade de Deus, a não ser que nós estejamos impelidos, ou sejamos impelidos pelo Espírito Santo a fazermos a vontade de Deus. A soberania de Deus, ela não elimina a nossa responsabilidade, mas ela coloca ênfase na obra de Deus como causa primária da salvação. Para argumentar de forma talvez mais eficaz esse assunto, de que a salvação é uma iniciativa de Deus e não de escolha humana, é importante destacar a total dependência da graça de Deus em cada aspecto da salvação. Nós devemos notar que, enquanto as pessoas respondem ao chamado de Deus, essa resposta ela é possibilitada pela ação anterior de Deus em nossas vidas. Sabe aquele momento que alguém fez um apelo e quando você viu, você já estava com o braço levantado, já estava de joelho no chão, chorando, lito, sem saber por quê? Esse é o momento da sua salvação? Sabe quem fez aquilo? Não foi você, foi Deus mesmo atuando em você para que você tomasse essa decisão. É isso que eu quero dizer. Você ouviu o Evangelho então gerou esse arrependimento em você. E o Espírito Santo então te abre os olhos espirituais, tira o tampão dos seus ouvidos, e você então, sem saber como aconteceu, você responde ao chamado de Deus. Isso é salvação. Então não vem de mim, vem dele mesmo. Devemos saber que quando nós entendemos isso, nós então estamos em coerência com o que a Bíblia diz a respeito disso. Hebreus 12:2 diz o quê? Hebreus 12:2 diz que nós devemos estar com os olhos fitos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nem a fé que nós temos vem de nós mesmos. Quem é o autor? É o Senhor. Quem é o consumador? É o Senhor. Então nem a fé que nós temos vem de nós. A fé que nós temos vem de Cristo. É Ele que nos dá, através do seu Espírito. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é sobre o chamado soberano de Deus, ok? Agora, entendemos o chamado, esse chamado soberano para a salvação. E agora, os salvos, o que os salvos devem fazer? A missão é de dar frutos que permaneçam. A parte B do verso 16, para que vão e deem fruto, e fruto que permaneça. O conceito de fruto espiritual se encontra principalmente onde? Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esses frutos espirituais, eu estou dizendo no plural, porque eu estou falando aqui no plural, são as qualidades e as virtudes que o Espírito Santo desenvolve no caráter do cristão. Frutos, ou fruto, é a evidência de uma vida transformada e do caráter de Cristo atuando em nós. É isso que é fruto da vida do cristão, ou na vida do cristão. Então, o que a Bíblia diz que nós devemos ser? A cada dia mais parecido com quem? Com Cristo. A Bíblia não diz, seja a cada dia mais parecido com Paulo. A Bíblia não diz, seja cada dia mais parecido com Pedro. A Bíblia diz, seja cada dia mais parecido com Cristo. Paulo mesmo disse isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo não está falando assim, olha, imite a mim. Não, imite a mim a partir do momento que eu estou imitando a Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou um discípulo de Cristo, eu tenho tentado viver para o Senhor, eu tenho tentado obedecer ao seu chamado, então façam isso vocês também como igreja. É isso que Paulo está dizendo. Os frutos que permanecem são aqueles que têm impacto terreno? Não, são aqueles que têm impacto eterno.
tanto em nossa vida quanto na vida dos outros. Esses frutos, eles vão além das nossas ações temporárias. Porque quando você prega o evangelho para alguém e essa pessoa se converte, essa pessoa ou é convertida, isso são frutos para a eternidade. Porque esse fruto não vai perecer. Porque esse fruto vem do Senhor, pertence ao Senhor e é Ele quem leva até o final. Esse fruto, ele reflete a transformação interna. Você pode fazer a plástica que você quiser. Você pode mudar o cabelo, pode mudar os olhos, estica a ruga, faz o que quiser. Põe beijo, faz o que você quiser. Se não mudar aqui, não adianta nada. É uma mudança externa. É uma mudança, na verdade, desnecessária para o que diz respeito às coisas espirituais. Claro que nós queremos nos sentir bem. Eu entendo vocês, fica tranquilo. Não estou aqui criticando quem faz essas coisas, não. O que eu estou dizendo é que se não existir uma transformação interna, essa transformação externa não vale de nada. Só vale para você se olhar no espelho e se achar bonita. Ou bonito. Porque não é só a mulher que faz, o homem também faz. Agora está uma moda danada de homem fazer até sobrancelha, que fica com o rostinho rosadinho. Você não, né, Derek? Deixa eu ver. Não, tá não. Pode, né? Tá na moda. Mas eu aqui não estou criticando quem faz ou o que faz. O que eu estou dizendo é que isso são coisas que... Isso te faz um discípulo? Isso te faz um discípulo? Não, não faz. O que te faz um discípulo? É uma mente transformada, é um coração regenerado, é um crente que foi salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E isso é através da fé em Cristo Jesus. Então, qual é o significado de ir e dar fruto? Qual é o significado desse chamado? Primeiro, ela é uma missão. Ela é uma missão. Jesus envia seus discípulos ao mundo para serem agentes de mudança e portadores do Evangelho. É isso que ele falou para a gente fazer. Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos de onde? De todas as nações. De todas as nações. Primeiro, missão. Segundo, atividade. Isso implica em uma ação intencional. Saindo da nossa zona de conforto para alcançar e impactar outros com o amor de Cristo. Em terceiro lugar, dar fruto é uma ordem de uma vida de santidade. Frutificar envolve uma vida de obediência à palavra de Deus, de santidade, onde o caráter de Cristo é manifestado em nós. Não dá para ser discípulo se eu não vivo como um, concordam? Não dá para gerar fruto que permaneça se eu não estiver atrelado, se eu não estiver ligado em Cristo Jesus. Não dá para ser assim. O fruto do Espírito não é apenas para o nosso benefício, mas para abençoar e edificar outros. Então o fruto não é para nós mesmos, mas sim para abençoar e edificar outros. Qual foi a maior bênção que você já recebeu até hoje? Você pode citar ela? Espero que seja. A maior bênção que você já recebeu, apesar do seu filho ser lindo, da sua filha ser linda, das bênçãos materiais que o Senhor Deus nos dá, a maior bênção que nós podemos ter, a maior bênção que nós podemos gozar e desfrutar, que essa não pode nos ser tirada, é a bênção da salvação em Cristo Jesus. Essa ninguém pode tirar, nem mesmo o diabo pode tirar. Porque o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Uma vez que eu creio no Senhor Jesus, eu pertenço a Ele. A Bíblia diz, chega a citar um verso que eu sou dele e Ele é meu. Então eu pertenço ao Senhor. Então nós precisamos dar fruto. Pastor, mas como é que nós podemos fazer isso? Vamos lá. Primeiro, permanecendo onde? Na videira, nele, permanecer em Cristo. João 15,4, eu li aqui no começo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, deve permanecer na videira. Estar conectado com Cristo através, claro, da salvação, mas também através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros crentes. Isso é fundamental para a vida cristã, irmãos.
Não dá para separar, veja. Um dia eu perguntei aqui, até esse livro aqui vai responder essa pergunta também. Por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? E alguém falou, pelos salvos. É verdade. E os salvos se tornam o quê? Se tornam a igreja de Cristo, correto? Se você é um salvo, você então se torna a igreja de Cristo. Concordam? Se você não concorda, vai ler a Bíblia. Todo salvo se torna igreja de Cristo. Todo salvo é parte do corpo de Cristo, aqui na terra, onde Cristo é o cabeça. Amém? Então, por quem Cristo morreu? E eu disse, pela igreja. Então, Cristo morreu pela igreja. Porque, afinal de contas, quando ele diz que vai voltar, quando ele diz que na sua segunda vinda, quem é que ele vai levar com ele? Quem ele vai levar? A igreja. Então, ele morreu por quem? Pela igreja. Então, nós não podemos ter dúvida disso. Ok? Porque ele diz que vai voltar para levar a sua igreja, os salvos. Então, nós entendemos que ele morreu pela sua igreja. Mas e aqueles que nem nasceram ainda, mas que vão ser salvos? Igreja. E aqueles que já morreram, salvos? Igreja. Igreja. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, estar conectado com Cristo através dele mesmo, através da oração, através da leitura da palavra e da comunhão com outros crentes é fundamental para podermos frutificar. Obediência à palavra. Tiago 1:22, olha o que Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago vai direto ao ponto. O pastor Jonathan, que era o pastor aqui da igreja antes de mim, ele costumava falar que Tiago é o pregador que ninguém gosta de ouvir. Porque Tiago desce a lapada mesmo, né? Ele fala a verdade, e é verdade. Tiago é o pregador que ninguém gosta de ouvir, porque ele diz o seguinte: olha, vocês aí que estão falando que são crentes, estão se gabando que são crentes, vivam a fé que vocês dizem que professam, vivam ela, não seja apenas ouvintes, estão enganando vocês mesmos, vocês não estão enganando ninguém, vocês não estão enganando nem os outros, muito menos a Deus. Então vivam, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, amando, servindo e vivendo com justiça. Segundo ponto aqui, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso dar fruto? Como é que eu posso então ir e dar bons frutos? Como é que eu posso ir e pregar? Dependência de quem? Do Espírito Santo. Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Escutem isso. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, eu assumo com toda a certeza que quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Concordam? Vocês estão seguindo minha linha de raciocínio? Nós estamos fazendo aqui um trocadilho de perguntas. Romanos 8,14. Veja, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se eu não sou guiado pelo Espírito, eu não posso me considerar filho. Cuidado. Então, nós devemos orar verdadeiramente para que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a produzir frutos que glorificam a Deus. Irmãos, longe de mim exigir de você, ou mesmo de mim, uma vida perfeita. Nós não conseguiremos nunca. Mas o que eu estou dizendo é que a partir do momento que somos levados a orarmos no poder do Espírito, que somos levados a entendermos a vontade de Deus através do Espírito e que somos guiados pelo Espírito, nós vamos dar frutos que vêm do Espírito, não de mim mesmo, correto? Porque nada, lembre-se, eu sei que vocês são todos legais, eu amo todos vocês, todo mundo aqui. Eu amo todos vocês, e eu sei que vocês fazem coisas boas, inclusive por mim, pela minha família, vocês fazem. Mas isso é Deus atuando na vida de vocês e através de vocês. Isso é Deus atuando em mim e através de mim. Amém? Que bom. Não me bate não fica bravo comigo não. Terceira coisa, evangelismo e discipulado. Mateus 28, de novo, vão e façam discípulos de todas as nações. Levar outros a Cristo e ajudá-los a crescer na fé é fruto que permanece. A quem você tem discipulado?
Para quem você tem pregado o evangelho? Com quem você tem andado junto? Quem você pegou na mão e falou assim, ó, esse ano eu vou te ensinar a Bíblia. Esse ano eu vou orar com você. Esse ano eu vou te ensinar. Esse é um fruto que permanece. Você tem investido na vida de quem? Num tempo que muito se fala em investimento, para de pensar em criptomoeda e pensa um pouquinho no reino. Em um mundo que quando se fala de investimento, para um pouquinho para pensar no que realmente nós temos investido e esse fruto que vai permanecer, que vai ficar. Lembra-se que eu disse na semana passada? As nossas riquezas vão com a gente somente até o túmulo. No túmulo, existe ali uma separação. Você vai e a sua riqueza fica. Para os outros aproveitar. E se não tiver ninguém para aproveitar, o governo pega. Então, quando nós pensarmos nisso, nós precisamos pensar o quanto tempo eu tenho investido do meu tempo na vida de alguém, para compartilhar do evangelho, para orar junto, para ensinar, para caminhar, para dar uma mão. Serviço, isso é serviço ao próximo. Mateus 25:40 diz, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Atos de serviço e compaixão são frutos que demonstram o amor de Cristo e deixam um legado. E um legado que vale a pena ser deixado. E terceiro e último ponto. Então nós entendemos que salvação vem de Deus, salvação é obra dele, vem dele e é tudo por ele. Depois nós entendemos sobre o chamado celestial que nós temos. E agora, o amor de Deus como marca distintiva do discípulo. O discípulo que não ama, não pode ser considerado discípulo. Aquele que não ama, não pode ser considerado discípulo. Porque o amor é uma marca distintiva do discípulo de Jesus. Porque não existe amor maior do que aquele que entregou a sua própria vida em favor de muitos. Amém? O verso 17 de João 15, que nós lemos. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Também em João 13, 34 e 35, Jesus falando sobre as mesmas coisas, diz, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, e veja isso, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus, então, aqui ele destaca que o amor mútuo é uma característica que identifica os seus seguidores. Onde foi que os irmãos começaram a ser chamados de cristãos? Vocês se lembram? Em Antioquia. Por quê? E compartilhar é um ato do quê? De amor. Eles compartilhavam das suas posses, eles compartilhavam do evangelho, e eles então começaram a ser chamados de cristãos. Se a gente voltar lá em Atos, até então, até Antioquia, eles eram chamados de os do caminho, os que seguiam o caminho, aqueles do caminho. Aqui então, eles começam a ser chamados de cristãos, e eles não começam a ser chamados de cristão pelos irmãos, eles começam a ser chamados de cristão pelos outros. Por quê? Porque eles identificaram essas pessoas como seguidores de Cristo. Essas pessoas, eles vivem da maneira que Cristo viveu. Essas pessoas, eles fazem o que Cristo mandou que eles fizessem. Essas pessoas, eles amam como Cristo mandou que amassem. Eles são, portanto, cristãos, seguidores de Cristo. E olha que coisa interessante. Até então eles são do caminho. Porque parece que até então era só uma seita. Eles eram considerados apenas uma seita. Lembra que os fariseus falaram? Lembra que Gamaliel falou? Eu preguei sobre isso ano passado. Gamaliel virou para eles e falou assim, olha, deixa esse povo. Eu estou parafraseando, tá? Deixa esse povo. Sabe por quê? Porque se isso aí for deles mesmo, vai acabar como outras seitas que vieram acabaram. Agora, se for de Deus, vocês se acharão lutando contra Deus. E aí o Sinédrio está falando, quer saber? Vai ser só mais uma seita, deixa eles embora.
E assim eles estavam sendo tratados como uma seita, como um povo louco. Inclusive inventaram que eles tinham roubado o corpo do Senhor Jesus para falar que ele tinha ressuscitado. Outros falavam que o Senhor Jesus nem morreu nada, que antes dele morrer, eles tiraram ele da cruz e levaram e esconderam ele, para depois ele chegar e falar que tinha ressuscitado, e assim vai. Então são coisas que foram faladas, mas com o decorrer do tempo, e por causa do poder do Espírito Santo atuando neles e através deles, as pessoas começaram a enxergar que realmente havia algo estranho ali. Tem algo diferente nesse povo. Esse povo, eles não só falam que amam, eles amam. Esse povo, eles não só dizem que seguem, eles fazem de verdade. Esse povo, eles não só pregam a palavra, eles vivem a palavra que eles pregam. E eles então começam a ser chamados de cristãos. Cristãos. Então esse é o amor que vai gerar impacto no testemunho de nós cristãos no mundo. O amor entre os discípulos, ele serve como uma evidência concreta e visível da nossa conexão com Jesus. Dizem alguns historiadores que certa feita perguntaram a Dalai Lama se algum dia teria a possibilidade dele se converter ao cristianismo. Sabe o que ele disse? Não. E foi perguntado dele, por quê? Ele falou, porque eles não se amam, eles não vivem a palavra que eles pregam. Eles vivem em guerra entre eles mesmos, então isso é impossível. É impossível para mim viver dessa maneira. Se isso é ser um cristão, então eu não quero. Se isso é ser crente, então para mim não serve. Vejam isso. Irmãos, isso é sério. O amor, ele promove unidade. E essa unidade é essencial para uma igreja saudável. Eu disse a semana passada e vou repetir. Você quer ter uma casa, você quer ter um lar saudável? Você deseja ter um lar saudável? Sim, queremos. Experimenta ficar brigando lá todo dia. Experimenta ficar brigando, quebrando prato, xingando cachorro, papagaio, periquito, seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher. Você vê se você vai ter um lar saudável. Você não vai ter um lar saudável. Experimenta tentar construir um lar sem Deus. Experimenta tentar construir uma casa de palha, que é o que diz a palavra de Deus, que não é alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Experimenta fazer isso para você ver se seu casamento vai adiante, para você ver se sua família vai adiante. Irmãos, com Cristo já é difícil, imagina sem Ele. É o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, como é que pode existir unidade numa igreja quando nós somos chamados de uma família, como nós somos chamados de um corpo, de uma comunidade cristã, se não existe amor entre nós mesmos, amor mútuo? Como é que uma igreja pode ser saudável assim? Se vem de um lar despedaçado, para uma igreja despedaçada, para uma sociedade despedaçada, destruída. É por isso que houveram, principalmente aqui na Inglaterra, os famosos reavivamentos, ou avivamentos. Como é que começou? Teve um avivamento lá na Escócia, teve um avivamento no país de Gales, teve. Mas o avivamento não começou no lugar. Preste atenção nisso. O avivamento começou na vida de pessoas que se dispuseram ou se colocaram aos pés do Senhor em obediência, em oração, e a vida deles foi avivada primeiro. O avivamento começa em mim, que vai para o meu amigo, que vai para a minha esposa, que vai para o meu filho, que vai para a comunidade, e então a história conta que houve um avivamento naquele lugar. O avivamento não começa em Cliff Oak Church, o avivamento começa em você, lá na sua casa. Ore pelo avivamento da igreja. Ore, não tem problema você orar, mas inclua você nessa igreja, porque você é a igreja de Cristo. Ore por esse avivamento espiritual, e nós oramos por isso. Mas o avivamento precisa começar em nós. Quando nós entendermos isso, nós vamos ter então, veja como isso acontece. Aconteceu lá então porque houve um avivamento,
Aí houve um avivamento nos lares, houve um avivamento na comunidade, e adivinha o que aconteceu? Não havia mais roubo, não havia mais assassinatos, não havia mais gente dirigindo bêbado, matando os outros. Os pubs tiveram que fechar as portas, porque ninguém mais queria beber, ninguém mais queria viver aquela vida dissoluta. Porque eles queriam o quê? Queriam adorar a Deus, eles queriam orar, eles queriam estar junto como igreja. Isso é avivamento. Então, por causa de um avivamento, porque existe um crente saudável, e eu estou falando aqui de vida espiritual. Existe um crente saudável, existe uma família saudável, existe uma igreja saudável e existe uma comunidade mais saudável. Você concorda comigo que se você for um crente e fizer a diferença, o seu local de trabalho vai ser melhor? A sua escola vai ser melhor? Qualquer ambiente que você entrar vai ser melhor. Por quê? Porque você está lá. Porque o Espírito Santo vive em você. Nós queremos melhorar tanta coisa, mas nós mesmos não queremos melhorar nada. O problema é do governo, o governo é corrupto. A primeira oportunidade que você tem, você corta fila. O governo rouba. Primeira oportunidade que você tem, você sonega imposto. Fulano não paga a conta. Primeira oportunidade que você tem, você também não paga. A verdade é essa. Nós queremos mudar tanto os outros que nós esquecemos de olhar para o nosso umbigo. Meu marido não faz nada para mim. Mas você também não faz nada para o seu marido. Minha esposa não faz nada para mim, mas você também não faz nada para ela. Você já viu, para vocês que têm filhos aí, quando seu filho faz alguma coisa boa, você fala assim, meu filho, minha filha, eles são lindos, ele é lindo, ela é linda, tão inteligente. Agora quando faz uma caca, vira para o marido, vira para a esposa e fala, aí seu filho aí, ó. Igualzinho você. É o C todinho, né, do bigode? É verdade ou não é? Quando faz uma coisa boa é meu. Agora, quando faz ruim, é do outro. Ó seu filho, o que ele conversa. Então, conversa lá com o seu filho, ó. Ficou de castigo hoje na escola. Conversa lá com a sua filha. É assim. Por quê? Porque nós não queremos ter a responsabilidade. A verdade é essa. Então, quando nós entendermos isso, as coisas vão melhorar. E esse amor que a Bíblia fala tanto, esse amor de que o texto está falando, é o amor ágape. Amor sacrificial e incondicional. É esse amor. O termo ágape, o termo grego ágape, descreve um amor que busca o bem de outro sem esperar nada em troca. Eu amo e ponto final, eu não espero nada em troca. Esse tipo de amor é o que Jesus demonstrou na cruz e é o que ele espera que seus seguidores pratiquem. Há quem diga, ou há quem já disse, que esse amor ágape é impossível para nós. Porque só o Senhor pode amar dessa maneira. Só o Senhor pode amar dessa maneira de se entregar por alguém, é verdade. De se entregar para morrer por alguém. Diga-se de passagem, quem de nós, não precisa responder, pense, uma coisa é alguém apontar uma arma para uma pessoa que você ama, e você num impulso, entra na frente e toma um tiro por essa pessoa. E aí alguém pode dizer que você deu a vida por ela. Outra coisa é essa pessoa estar condenada à morte e você virar para o algoz dessa pessoa e dizer, tira ela da cruz, me coloca no lugar dela. São duas coisas distintas. Esse é o amor ágape. Esse é o amor ágape. É incondicional, é sem pensar nas consequências disso, é sacrificial, é você se colocando em sacrifício pelo outro. Foi exatamente esse amor demonstrado na cruz. Jesus, claro, estou aqui, talvez até romantizando, mas é Jesus dizendo para o Pai, Pai, eles que merecem, mas não, pode levar a mim para a cruz. Eu vou para a cruz por causa dele. Esse é o amor de Jesus.
Veja, Jesus não foi preso, Jesus não foi levado, ele se entregou. Ele se entregou. Perguntaram para ele: você não vai dizer nada ao seu favor? O que ele disse? Ele poderia argumentar, falava: gente, eu não fiz nada, vocês sabem que eu não fiz nada, vocês são um bando de mentirosos, vocês só são um bando de falastrões, vocês estão inventando coisa a meu respeito. Mas ele não disse absolutamente nada, ele foi mudo para o matadouro. É assim que a Bíblia descreve. Ele se entregou, é o amor incondicional. 1 Coríntios 13, 4 a 7 diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor. O amor dos discípulos reflete a natureza de Deus. Conhecer e estar em comunhão com Deus transforma corações de pecadores, como eu e você. O amor verdadeiro, ele se manifesta em ações concretas, não apenas em palavras. Isso inclui ajudar necessitados, perdoar aqueles que nos ofendem, buscar o bem do próximo. 1 João, capítulo 3, verso 18, diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Em ação e em verdade. O amor entre os discípulos, ele brilha como luz em um mundo cheio de trevas. É por isso que nós somos chamados de doido. É por isso que nós somos chamados de extraterrestres. Nós não somos desse mundo, e não somos mesmo. Nosso mundo é outro, nosso lar celestial é outro. Então, vamos a aplicações práticas. Primeiro, entendermos o chamado soberano de Jesus. Nós precisamos reconhecer diariamente que a nossa fé é um dom da graça de Deus, não resultado de nossas próprias obras. A missão de dar frutos que permanecem foi dada por nós pelo Senhor, pelo Senhor. Então avalie como você está investindo seu tempo e talento em prol do reino. O que nós temos feito em prol do reino de Deus? Pergunte a si mesmo: minhas ações estão tendo impacto eterno? Será que as minhas ações estão tendo impacto eterno na vida de alguém? Busque oportunidades para compartilhar. Busque oportunidades para ensinar alguém. Busque oportunidades para orar por alguém. Busque oportunidades. Faça um compromisso de se envolver nos ministérios da igreja, de servir, de ajudar. Viva o amor verdadeiro que é marca distintiva do discípulo de Cristo. Examine como você está demonstrando o amor de Cristo em suas relações, nos seus relacionamentos, nos nossos relacionamentos. O amor ágape, ele é demonstrado em ações sacrificialmente generosas e na nossa compaixão para com os outros. Irmãos, de uma vez por todas, nós precisamos entender esse chamado, e não só entender, mas responder a esse chamado. Responder ao chamado implica reconhecer a soberania de Cristo na nossa vida e viver uma vida que dá frutos, mas não frutos para nós mesmos, mas frutos para o reino. Frutos para o reino. É sermos conhecidos pelo amor que demonstramos uns pelos outros primeiro. Primeiro começa aqui, em casa. Começa em casa. Depois vai lá para fora. Precisamos entender isso. Que nós possamos, como igreja, ser uma comunidade que permanece em Cristo. Que frutifica para a glória de Cristo. E se destaca pelo amor que nós demonstramos uns pelos outros e pelos que estão perdidos lá fora. Porque esse amor também precisa ser demonstrado com as almas perdidas.
que nós possamos, em nome de Jesus, atrair a muitos para o Senhor e que Ele faça o resto, mas que Ele nos use para a honra e glória dEle. Amém? Quem quiser o livro, depois pode pegar comigo aqui, tá bom? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, que é o agente dessa transformação em nós, ó Pai. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor, de maneira extraordinária, nos chamou, nos salvou e tem nos usado para a Sua glória, Senhor. Senhor, eu oro para que nós possamos sempre estarmos com os olhos fitos no Senhor, que não esmoreçamos na nossa fé. Eu sei que as tribulações da vida, o descontentamento, muitas vezes uns com os outros, nos desanimam, nos deixam abatidos, mas que nós possamos lembrar que o trabalho no Senhor nunca é em vão. Pai, dê a nós a cada dia um novo ânimo, para começarmos novamente, para perdoarmos novamente, para amarmos novamente. Não deixe que o nosso amor se esfrie, nem pelo Senhor e nem uns pelos outros, ó Pai. Que em nome de Jesus, a Tua igreja possa fazer a diferença na comunidade onde ela está inserida. Que as pessoas possam conhecer Cliff Oak Church, não somente pelo que eles pregam, mas pela maneira que eles vivem. Que nós possamos viver assim, como crentes no Senhor Jesus Cristo, como seus discípulos, que demonstram aquilo que pregam. Que o Senhor nos capacite a cada dia, Senhor. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Tem uma última música.